A Voz do Povo retorna por aqui, como a gente já havia rapidamente anunciado, recebendo integrantes da equipe do PROCON de Sorriso hoje para batermos um papo aqui nos estúdios. E você de casa também pode ficar à vontade para interagir conosco pelo nosso Fala Cidadão. Dr. Lene Engler, que assumiu recentemente como diretor executivo. Vamos começar por aqui à minha esquerda. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos. Satisfação estar participando hoje dessa conversa com vocês. Eu sou o Lene, eu assumi agora na quarta-feira, né, no lugar do Dr. Robson, e anteriormente era o Dr. Daniel, quem assumiu interinamente, tá? Uhum. Muito bem, Dr. Daniel Muniz, é isso? Também nos brinda com a sua presença aqui hoje? Vúrzios, isso, bom dia então. Perdão, bem-vindo. Bom dia a todos, agradeço a participação, Marlene, a Raíssa, a todos os ouvintes da rádio. Quero cumprimentar aqui, em especial o Dr. Lene, por assumir esse cargo de responsabilidade e agradecer também toda a nossa equipe lá do PROCON que está nos ouvindo. O senhor estava já junto com o Dr. Robson lá, que respondia anteriormente, já desde alguns anos, né? Sim, desde 2019 como assessor jurídico, já acompanhando os trabalhos do PROCON, desenvolvendo trabalho lá. Continua no mesmo cargo, então? No mesmo cargo. Muito bem. No geral, o que a gente pode falar para a população sobre o trabalho do PROCON? Em que casos o PROCON deve ser acionado pelo cidadão sorrisense? Bom, toda a relação de consumo, ou que há um prejuízo na relação de consumo, que o consumidor se sinta lesado, ele pode buscar o PROCON para o atendimento. Nós temos hoje o PROCON atendendo no Ganha-Tempo, no centro, e temos o PROCON atendendo na Zona Leste, no Ganha-Tempo da Zona Leste. Além disso, nós temos os telefones de contato para qualquer dúvida, né? Que é o 3907-8014, 3907-8015, e o telefone da fiscalização, que é o 99938-1091, que são as denúncias de fiscalização que podem ser acionadas a qualquer momento. Além do consumidor.gov, que é o site disponibilizado pelo Ministério da Justiça para que as pessoas possam fazer as suas reclamações diretamente no site. Quem reclamar no site, se tiver alguma coisa da região, do município, vai ser repassado para vocês aqui, no caso? Não, ele é respondido e tratado diretamente pelo site do consumidor.gov. Não é que venha para vocês para irem fiscalizar depois, não é assim? Não. Aí a denúncia de fiscalização deve ser feita diretamente no PROCON, pode ser feita de forma física ou pelos telefones de contato, ou a reclamação no próprio balcão, aí sim resolvida aqui pelo PROCON de Sorriso. Qual o maior volume hoje de procura para vocês, de causas que vocês recebem? Em que área que acontece? Olha, nós temos o maior volume hoje são de empréstimos consignados não contratados. Esse é o maior volume. Tá? Idosos que vêm reclamar que receberam algum tipo de ligação e que não contrataram aquele serviço. E por esse motivo procuram o PROCON para poder fazer a devolução desses valores ou até mesmo entender o que é que aconteceu. Tá? Em que volume vocês conseguem resolver esse tipo de situação? Costuma ser possível o pessoal recuperar o dinheiro? Em algumas situações a gente consegue resolver de forma, na audiência de conciliação, né? Algumas instituições financeiras costumam atender as demandas do PROCON de forma mais rápida. Outras nós precisamos fazer, de fato, a decisão administrativa. E aquilo que não se consegue resolver, que juridicamente nós não conseguimos fazer por conta da alçada do PROCON, nós encaminhamos e orientamos esse cidadão a procurar o judiciário. E que casos, maioria, seriam esses que não conseguem resolver, no caso, doutor? Especificamente aqueles que fizeram o uso dos valores que foram depositados na conta, que daí já parte por uma outra seara que vai além do direito do consumidor. Né? Que tem um contrato, mesmo que não querido este contrato, né? Mas ele acaba, então, fugindo um pouco aí do direito do consumidor, entrando numa esfera civil, esfera contratual, e isso, de certa forma, fica um pouco mais difícil de avaliar via PROCON. A gente avalia, faz o que está ao nosso alcance e acaba encaminhando isso para o judiciário, para que o judiciário possa julgar melhor esse caso. Que tipo de orientação a gente pode passar aqui pelo rádio mesmo para quem nos ouve? O volume de pessoas é grande que pode sofrer esse tipo de situação, né? Olha, muito boa essa sua pergunta, essa sua colocação. Eu gostaria de fazer um pedido a todos que nos ouvem agora, principalmente aqueles aposentados e pensionistas, aos filhos, aos irmãos que têm pessoas nessa condição. Vou dar um alerta aqui. O INSS ou qualquer outra previdência
jamais liga para essas pessoas para fazer prova de vida. Então não passem os contatos, não precisa tirar foto. O INSS especificamente tem os canais oficiais para esse tipo de situação. Então como é que está funcionando? O pessoal acaba ligando, se passando por quem não é. É golpe. É uma espécie de golpe, apesar de que o dinheiro vai ser depositado na conta desse cidadão, às vezes, mas ele não quer esse valor. Ou por conta do alto custo que vai ter todo mês, ou porque de fato ele não precisa. E existe uma outra situação que deixa isso mais grave ainda, que às vezes, quando acontece isso, pessoas com má intenção, os golpistas, acabam ligando novamente para esse cidadão, se passando também por alguém do banco e dizendo, olha, se você não quer o empréstimo, eu vou te mandar o boleto aí para você liquidar esse empréstimo. E acaba fazendo o depósito na conta do golpista. Esse dinheiro never more. Esse nunca mais dinheiro volta. você nunca mais vai ver. É um estelionato. E aí o que acontece? Esse cidadão acaba ficando com a dívida no banco e sem ter como recuperar o dinheiro. Então é muito complexo. Então quem está ouvindo hoje, eu peço para que orientem os seus pais, os seus avós, às vezes um irmão, quem você conheça, que está nessa condição de beneficiário, ou aposentado, ou pensionista, orientem ele. Olha, órgãos oficiais de pagamento de benefícios não ligam para tirar nenhuma informação. Para isso existem os meios oficiais. Isso vai evitar um monte de transtorno. Que tipo de dados são importantes de preservação? Todos eles ou tem algum que é mais, nesse caso específico, doutor? Olha, geralmente o que eles têm utilizado são as imagens, a foto, a chamada selfie, contratação, porque provavelmente, e às vezes eles têm até todos os dados da pessoa. Já. Eu só quero confirmar, ela já vai te falando. Aí a pessoa confia. Acaba confirmando, entendeu? O ideal é assim, não está precisando de dinheiro? Olha, não tem interesse. Aqui é da instituição tal, a gente está fazendo, não tem interesse. Pode denunciar se for assediado dessa forma, de forma recorrente, digamos assim? Pode fazer uma denúncia tanto no Proconsumidor como lá na nossa fiscalização, para a gente poder abrir essa denúncia de ofício. Né? Também pode procurar outros órgãos, né? Como a Delegacia de Polícia Civil, o próprio Ministério Público, para poder passar essas informações. E, eventualmente, identificar golpistas até nesse exatamente. meio ali. Que aí nós já saímos de uma esfera de direito do consumidor, né? Nesse caso do golpe. Daí vai para a Polícia Judiciária Civil, que é muito competente para investigar esse caso. Área criminal, no caso, exatamente. Né? Para o PROCON, é importante a denúncia para vocês? Muito importante. É muito importante porque o que acontece? O PROCON, às vezes, não sabe que isso está acontecendo. Sabe daquilo que chega até o PROCON. Então, muitas vezes, as pessoas acabam reclamando. Vem na rádio, vai na televisão, acabam reclamando lá na rua. Falam, olha, aconteceu isso, ninguém faz nada, mas essa informação acaba não chegando no PROCON. Porque nós precisamos também ser provocados quando a gente não sabe disso ou não tem conhecimento. Né? Aquilo que nós temos de denúncia, nós fizemos a investigação e tentamos resolver, encaminhamos para quem deve ser, fugindo da alçada do PROCON, para quem de direito. Então é importante que procurem vocês lá nos horários, né? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, eu vou repassar, não sei se os senhores podem falar sobre isso. Diz, bom dia, Marlene, a questão do preço dos combustíveis que não foi repassada para os consumidores, o preço não foi repassado. Como vai ficar? Porque alguns postos não repassaram esses valores. Podemos falar sobre? Podemos falar então, sim. Vamos lá. Bom, nós recebemos um e-mail da Senacom, pedindo para que o PROCON, aliás, isso foi um alerta emitido para todos os PROCONs do Brasil, para que fizessem um levantamento acerca dos preços de combustíveis nessa semana. A equipe de fiscalização está terminando de fazer esse levantamento para que a gente encaminhe essa resposta para a Senacom, que é justamente para fazer uma avaliação acerca desses preços. Quem é a Senacom, doutor? É a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Certo. Tá? Um detalhe que a gente precisa estabelecer aqui esse preço, esse novo preço de combustível, às vezes ele não foi repassado ainda porque o posto ainda tem o estoque velho. Então, ele só vai fazer o repasse desse valor a partir do momento que ele fez a compra nova. Então, às vezes, o que está na bomba lá ainda se refere ao estoque antigo. Então, e tem como o PROCON saber se isso é real ou não? Tem. Pelas notas? Isso, chegando uma denúncia, fala, esse posto aqui não fez aí a readequação do valor. A fiscalização vai lá, vai exigir as notas fiscais do período, né, e vai fazer um comparativo entre o que era
antes e o que está sendo ofertado agora. Para a gente seguir aqui com o bate-papo com a equipe do PROCON que está nos estúdios hoje, vamos pedir para a produção abrir o nosso canal do Fala Cidadão, que tem um áudio para a gente levar ao ar aqui. Tá no jeito? Vamos lá. Bom dia, Marlene Maria. Bom dia a todos que Fala Cidadão. Aqui é o Benito São Mateus. Esse rapaz do PROCON, tem que deixar uma pergunta para ele e deixar um alerta para ele. Existem pessoas na cidade que estão fazendo esse empréstimo, aquele pessoal que vende colchão. Não sei quem é ele, nem quem foi que fez, tá? Em nome de pessoas sem autorização das pessoas, tá? Da pessoa. Inclusive, fizeram em nome de uma pessoa, que eu conheço ela, estou junto com ela no processo. Ela tem mais de 65 anos, não pode usar um colchão magnético. Venderam o colchão para ela, fizeram empréstimo, conseguiram lá, em nome dela. Praticamente roubaram ela. E nós acionamos o PROCON, nós estamos tentando resolver, tá? Isso aí. Obrigado a todos, boa tarde. Bom dia, Marlene Maria. Aí com as falas. Tem mais um aqui. O cara aí falou que o posto tem que vender todo o produto que ele tem assim, mas como que quando aumenta o preço do combustível, só aumenta lá na refinaria lá e eles já aumentam aqui no posto. E como que agora baixar, eles não podem fazer isso? Me responda aí. Muito bem, boa pergunta, né? Vamos tentar ver o que a gente pode, doutor Daniel e doutor Lene, responder para este cidadão sobre essa questão do combustível, dos valores. Bom, vamos lá. Uma ótima pergunta que ele fez. Em relação a essa questão do aumento e diminuição de preço, nós temos que observar outras situações. Se aquele estoque que está lá no posto de combustível é um estoque que ele comprou já com essa diminuição de preço ou ainda é o estoque antigo dele. Uhum. Se for o estoque antigo, ele vai continuar vendendo até que ele zere. Certo. A próxima compra que esse dono de posto fizer, ele vai, obviamente, já comprar com desconto e vai ter que vender com um preço condizente com aquilo que ele comprou. Uhum. Se, eventualmente, o consumidor observar que aquele posto de combustível não fez a adequação do preço, ele pode procurar fiscalização, pode fazer a denúncia lá no PROCON. O PROCON vai tomar as medidas cabíveis. Uhum. Mas, ao longo dos dias, aí a maioria está com essa mesma fala. E no Brasil, todos estão sendo levadas as reclamações. Vocês estão de olho nisso aqui em Sorriso também? A gente deve ter novidade, talvez, depois desses relatórios que estão sendo produzidos aí, doutor? Isso. Nós temos a equipe de fiscalização termina, hoje, no máximo até segunda-feira, um levantamento de todos os preços de combustíveis da cidade para encaminhar para a Senacom, que foi um pedido da Senacom, para que todos os PROCONs do Brasil inteiro fizessem esse levantamento acerca dos valores praticados em cada cidade. Certo. Então, terminando isso, é uma média, a Senacom quer saber da média, além de combustível tem o gás de cozinha, para que mande para lá, para que eles tenham essa base de dados. Tá? Então, o PROCON está fiscalizando essa situação de forma, não vou dizer bem fiscalização, estamos fazendo um levantamento para saber os valores. Uhum. Tá? Muito provavelmente, daqui a alguns dias, esse estoque antigo do posto vai ser vendido e ele vai ter que já comprar com essa redução. Aí sim ele já vai fazer a redução na bomba. Aí ele é obrigado a baixar o preço. Obrigado a baixar o preço. Se não houver, faça a denúncia, o PROCON vai tomar as medidas necessárias. Muito bem. Vou pedir para o senhor continuar acompanhando aqui essa fala de uma senhora, nos foi encaminhada ontem, no comecinho da tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma observação que é muito importante, eu acho, que para passar aí na rádio. Agora é 12:04, acabei de sair aqui do Ganha Tempo, onde fica aberto até 1h da tarde, para retirar uma senha para fazer os meus interesses como cidadã na cidade. E ao chegar, o rapaz simplesmente me falou que eles não estão mais liberando senha, que liberaram todas as senhas do dia. Agora eu quero entender, se o estabelecimento fica aberto até 1h, eles não deveriam liberar senha até 1h da tarde? Por que esse limite de senhas? Sem contar que semana passada eu peguei 2 senhas, uma para cada setor ali. Uma senha eu fui atendida em 1h, a outra, depois que eu fui atendida, eu levei mais 1h, ou seja, eu fiquei 2 horas dentro do estabelecimento para ser atendida. Então, algumas pessoas às vezes até desistem, inclusive estava bem fraco o movimento nesse horário. Eu coloco aqui minha indignação com isso,
Porque se o estabelecimento ele fica aberto até 1h da tarde, eles têm que fornecer senha até 1h da tarde, independente do tempo que eles vão levar para atender. Ou eles agilizam com mais pessoas para atender, né, para não ficar muito após o horário. Mas não tem isso de cancelarem as senhas. Como assim? Muito bem. Está colocada aí a fala desta cidadã. O que a gente pode responder para ela? Bom, como ela não cita em momento algum o PROCON especificamente. Ela cita aí o ganha-tempo. É uma situação que tem que ser respondida pelo diretor do ganha-tempo, mas explicando em relação ao atendimento do PROCON. Certo. O atendimento do PROCON, ele dura em torno de 40 minutos, que é para fazer toda a tratativa. Então, a média é 40 minutos, 1h, dependendo da complexidade do caso. Então, de fato, você tem essa demora no atendimento, não por conta, às vezes, do atendente, mas sim por conta de sistema, por conta de perguntas que você tem que fazer, de documentos que você tem que ter em mãos. Então, daí a demora. Certo. Tá? Mas isso em relação a PROCON. Daí, em relação a ganha-tempo, seria necessário aí fazer o questionamento para o diretor do ganha-tempo. Nós vamos procurá-lo. Não tem uma questão de relação de consumo envolvida nesse caso? Pela declaração aqui da ouvinte, ela não trata de ganha-tempo. Ela não disse especificamente PROCON. Ela disse ganha-tempo e não falou se era no PROCON ou não. Mas em relação a ser o ganha-tempo, o PROCON não teria que, digamos, se envolver com isso para uma solução? Acredito ser um órgão público? Nessa situação não, né? Porque todos os órgãos públicos, em qualquer seja em qualquer situação que for, ele tem a sua metodologia de trabalho. Certo. Então, colocando, não há um limite de senhas. Ocorre que nós temos um limite de pessoas, de espaço físico, demora no atendimento. E nós também não podemos aqui fazer um atendimento e deixar o servidor lá que já trabalhou das 7 da manhã até a 1h da tarde, que é o horário que ele tem que cumprir até as 2, 3 horas da tarde. Muito bem. Até mesmo porque isso gera um outro prejuízo para a administração pública, que é hora extra, uma série de outras situações. Então, daí o que nós podemos chamar de uma limitação de atendimento, mas não é uma limitação de atendimento, nós temos limitação de horário. Entendeu? Então, esse cidadão que eventualmente se sentiu prejudicado pode chegar, às vezes, um pouco mais cedo lá que vai ter o atendimento. Apesar dela ter dito que não tinha muito movimento, mas alguns serviços, e ela não disse qual foi, são, de fato, um pouco mais complexos. Temos que observar outras situações. Se realmente os sistemas estão trabalhando em dia, se a internet está em dia, porque nós temos todos esses intempéries também lá. Então acaba prejudicando, acaba atrapalhando. Nós tivemos uma oportunidade na semana passada, não salvo o melhor juízo retrasado, que toda a internet do ganha-tempo ficou sem funcionar. E infelizmente todos os cidadãos foram para suas casas porque não tinha previsão de volta. Era algo que não dependia nem do ganha-tempo, nem do PROCON, nem de prefeitura, às vezes nem da própria empresa que fornece o serviço de internet, porque foi algo aí de um evento de força maior. Muito bem. Só para essa ouvinte, a Raíssa me informa aqui que o ganha-tempo ela já buscou aí, provocou, já está vindo uma resposta. Ainda hoje nós levaremos ao ar, então. Chegaram mais falas aqui. Primeiro, parabenizando pela vinda dos senhores aqui, agradecendo os esclarecimentos e a população os convidando a vir mais. A gente vai tentar manter aí uma regularidade, né? Esse esclarecimento, a informação ajuda, né, a evitar problemas. E questionando ainda sobre o preço do gás, mais uma vez, né, que teria a ver com combustível, o senhor já falou um pouco a respeito, não sei se tem mais o que falar. A Lourdes diz, mas aí não está certo, se o posto está com estoque para 1 ano. Acho que está errado, ela diz. Deve baixar de qualquer maneira, enfim. É aquela situação que o senhor falou já, né, doutor? Isso. Aí já não depende, já escapa um pouco da alçada do PROCON, né? Muito Dificilmente bem. Esse posto vai ter estoque para 1 ano, mas, enfim, se ele comprou nesse preço, ele não é obrigado a praticar. Se sentiu lesado, o consumidor, faça a denúncia no PROCON, a gente vai averiguar e apresentar a resposta. Muito bem. Nova sede do PROCON, estão pensando nisso, os senhores, já ou não? Uma sede própria de vocês, que hoje funciona dentro do ganha-tempo, né? Estivemos ainda hoje falando com o doutor Estevam sobre essa questão. Existe a possibilidade, mas também tem que ser averiguada a questão de custo-benefício, né? Até porque o ganha-tempo, querendo ou não,
a pessoa aproveita que já está no ganha-tempo, aproveita que o PROCON está lá dentro. Né? Então, tudo isso está sendo analisado pela equipe para dar uma resposta final com relação a essa mudança ou não. A princípio, permanecerá no ganha-tempo. Falta para vocês alguma coisa para o atendimento lá ou estaria, digamos, adequado o espaço? A questão estrutural, alguma situação ou outra, mas nada que impeça o desenvolvimento do trabalho do PROCON. Tá? Mas tivemos uma melhora significante nos últimos tempos, né? Com apoio aí do prefeito, do secretário Estevam, para adequar melhor o atendimento desse cidadão. Trago aqui, no período de pandemia, todos os órgãos públicos e alguns comércios fechados, nós realizamos as audiências de conciliação no PROCON e ficamos aí um período sem saber o que fazer. Então veio essa ideia da administração de a gente poder fazer essas audiências online. Hoje, por exemplo, o custo dessa audiência online é zero para a administração pública, porque são links gratuitos. Né? E hoje nós conseguimos atender esse cidadão que mora, por exemplo, lá em Boa Esperança. Ele não precisa fazer 140 quilômetros para vir fazer uma audiência de conciliação no PROCON. Certo. Ele faz lá da casa dele. Funciona bem. Funciona bem. Pessoas com dificuldade de locomoção, ou às vezes que querem realmente não podem sair. É uma audiência que demora muito pouco tempo, então não compensa sair. Então esse é um fato, um avanço, digamos assim. A própria justiça, importante. né, doutor, trabalha assim hoje também? A própria justiça hoje, tudo é online. Então isso veio para dinamizar esse atendimento, para diminuir. Então hoje é um desejo do PROCON ter a sua sede própria, claro que é, mas nós temos que também entender a realidade do município de Sorriso, né, em relação aí aos custos que isso vai demandar. Então o objetivo do PROCON, de forma alguma, é criar mais um problema. E sim tentar resolver o problema do cidadão da melhor forma possível. Então a gente vai, quem sabe, mais para frente, conversando com a administração, saber se isso vai realmente acontecer ou não, né? Muito bem. Por enquanto, atendimento nos dois ganha-tempos. Por enquanto, atendimento nos dois ganha-tempos. 7 a 1, no caso. Das 7 da manhã a 1 da tarde. Algo mais a ser dito, senhores? Nosso tempo avança muito rapidamente aqui e a gente quer deixar-nos bem à vontade também nesse departamento. Apenas agradecer o convite, né? Dizer que o PROCON permanece à disposição da população. Agradecer a toda a equipe que está lá no PROCON, que faz a engrenagem rodar, né? E é isso que tem sido importante. Agradecer. Que bom. Agradecer aqui a Marlene e a Raíssa pela oportunidade de esclarecer. Dizer que o PROCON está de portas abertas para toda a população de Sorriso que assim desejar acessá-lo. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigada aos senhores. Dr. Leni Engler, que é o diretor executivo, e Dr. Daniel Vulzis, diretor jurídico do PROCON de Sorriso. E oportunamente nós vamos sim trazê-los mais, né? O espaço já fica aí, o convite aberto para que venham trazer essas informações tão importantes para a nossa comunidade.